Senhor Ministro, não gostávamos desta intervenção inicial de deixar de referir uma realidade complexa e que não pode passar ao lado da discussão com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. É a realidade da imigração que o país vive hoje em dia. Números recentes do INE falam em cerca de 120 mil portugueses que terão imigrado. Os números apontarão para, nos últimos 2 anos, 250 mil portugueses que saíram do país. É verdade que os apelos à imigração foram constantes do Sr. Secretário de Estado da Juventude, do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro Adjunto, apelos que até se repetem neste Orçamento de Estado. É o Ministério da Economia que diz assumir que será incentivada a internacionalização de jovens licenciados, jovens e quadros formados que o Ministério alicia para ir para o estrangeiro. Mas nós entendemos que mais que os vossos apelos foram as vossas políticas que empurraram estes portugueses para fora do país. Se é verdade que muitos e que alguns e que é importante que os portugueses tenham a liberdade para sair do país, se o quiserem, há imigração voluntária. O que é verdade é que muito desta imigração e muito destes números se deve a pessoas que não têm condições e não veem a futuro do nosso país e têm que saírem. E por isso percebe-se o apelo que fazem para a saída, porque dá-vos muito jeito, por exemplo, nos números e nas estatísticas do desemprego, estes 250 mil a menos em Portugal em 2 anos. E associado a isto, problemas com a exploração laboral que o Sr. Secretário de Estado das Comunidades acabou de referir, que é verdade que existem há muito tempo, mas teimam em persistir e se agravam, e problemas, por exemplo, com a integração das crianças na escola, como o Sr. Secretário de Estado ouviu ainda a semana passada aqui nesta Assembleia da República, como eu ouvi, de problemas na integração dos sistemas, nos sistemas locais. Quando acontece isto tudo, não há uma única palavra no orçamento para as questões da imigração e para a adaptação das estruturas. Fala-se em readaptação, mas que adaptação é que o Ministério fará relativamente a esta nova realidade? Porque o que nós conhecemos é que o Fundo para as Relações Internacionais terá um aumento de receita, esta é a perspectiva para 2014, um aumento da receita de 14%, mas tem um aumento da despesa de 6% e terá um saldo final de 4,7 milhões de euros. E quanto isto, faltam apoios nas comunidades e o Fundo já agora importava saber este saldo para que é que servirá. Não temos dúvida quanto à importância das comunidades portuguesas e até em função daquilo que disse o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, não temos dúvida nenhuma quanto à importância e quanto quem está ou não ao lado das comunidades portuguesas. Basta até relembrar aquilo que são as posições, os projetos de resolução, aliás, do seu partido, quando está na oposição e quando está no poder, para perceber qual é a diferença relativamente ao tratamento das comunidades. Mas se dúvidas houvesse relativamente ao lado do Governo, é que não são só os números que contrariam, os números do Orçamento de Estado contrariam as palavras que estão colocadas no relatório. Também a postura do Governo aqui, relativamente a esta matéria, o refere, quanto até à priorização, como falam das comunidades, nas questões que coloquei sobre comunidades, que o Sr. Secretário de Estado acabou por não ter oportunidade de responder, e o Sr. Ministro também elabora muito pouco relativamente às comunidades, mas também não é um problema seu, Sr. Ministro. O seu antecessor fazia o mesmo. Quando era matérias de comunidades, despachava para o Sr. Secretário de Estado. Mas ainda relativamente às questões das comunidades, remete-me para as questões da rede consular e, mais uma vez, às palavras bonitas que estão no Orçamento de Estado. O apoio consular mais moderno e desburocratizado, a rede consular deverá ser um instrumento ativo de desenvolvimento, o redimensionamento da rede consular. E o que nós perguntamos é que se este redimensionamento são só encerramentos, ou em função da nova realidade migratória também há aberturas e em que cidades é que serão abertos serviços. E já agora esclarecer relativamente às permanências consulares se elas substituem na íntegra aquilo que são os serviços encerrados. Ou se há consulados que são encerrados e que aquilo que as pessoas faziam nesses consulados passam a ter que ir fazer mais longe. As questões do CCP, do Conselho das Comunidades Portuguesas, o Governo bem pode dizer que quer envolver as comunidades e da importância do envolvimento das comunidades, porque o que se passa no concreto é que para
transportes e estadas dos conselheiros, há uma redução de 54% no Orçamento de Estado. E o Conselho das Comunidades não tem reunido, apesar de haver verbas no Orçamento de Estado disponível, e com esta redução continuará a não reunir. E não vale a pena argumentar aqui com a revisão da legislação, porque não se pode imobilizar o Conselho das Comunidades enquanto a legislação estiver a ser discutida, até porque é um instrumento importante de aconselhamento do Governo que infelizmente não tem sido usado. Obrigado.